A política, de um modo geral, está muito fracassada no país inteiro, entendeu? É uma ladruagem danada, nego rouba de tudo quanto é jeito, não dá nada. É uma pouca vergonha, geral. Tá um exagero, tá um exagero. Tá um exagero enorme. Bom, de uma forma geral, a política no Brasil, para mim, não é muita coisa, porque eu não me envolvo muito. O que eu sei da política no Brasil é só o que a mídia mesmo fala. E ultimamente ela não vem falando muito bem da política, né? O ódio, o nojo, a raiva, o desencanto com a política são compreensíveis. E tem até algo de saudável nisso. As pessoas que têm raiva, nojo, ódio e desencanto pela atividade política estão, na verdade, negando essas formas tradicionais da política, da pura representação, da total delegação, da política apenas eleitoral. A cada 2 anos eu voto e deixo para lá. E esses vão me mal representar. O povo questiona isso. O povo condena, às vezes, até mesmo aquele em quem ele votou, a quem mandatou para representá-lo. E esses que vão lá fazer a sua carreira, defender interesses privados, ficar a serviço de grandes grupos econômicos, de lobbies e máfias, não querem representar esse povo, querem substituí-lo. Portanto, vamos fazer do limão a limonada, aproveitar essa raiva da política para reconstruir a política. Todo ser humano é um ser político, porque a política diz respeito às determinações coletivas. A política é o comando do Estado. E o Estado, quando ele determina uma coisa, vale para todos. Então, se você fica fora da política, você, na verdade, sofre as determinações que valem para todos e não influi nelas. Por isso é fundamental que as pessoas entendam e façam política. É porque tem gente que usa a política para a morte. Nós usamos a política, eu principalmente uso a política para a vida. Nós acostumamos muito a falar para as crianças, por exemplo, que eu sou catequista, falar para as crianças que um colégio é de graça e que as coisas as pessoas não podem reclamar porque é de graça. Eu não tenho esse hábito de ensinar as crianças assim, porque desde a hora que a gente tira um copo de água da torneira para beber, aquela água já é politicamente, pagando o imposto. Infelizmente, as classes conservadoras conseguiram transformar o conceito de política em algo absolutamente limitado no nosso país, chegando ao ponto de confundir o povo, em geral, confundir a palavra política, ligá-la apenas a eleições. Ou seja, quando chega em época de eleições, é muito comum nós que somos militantes e que fazemos campanha, ouvir várias vezes, no mesmo dia, de populares, essa época de política, todo mundo aparece. I am Governor Jerry Brown. My arm smiles and never frowns. Soon I will be president. Na área do skate, tenho desenvolvido alguns projetos, como uma escolinha de skate, cursos que as pessoas possam ter mais informações com palestras, debates sobre assuntos que são de extrema importância para a comunidade. A política também pode ser feita de diversas formas, não somente em Brasília, os deputados, os vereadores formando as leis, mas também com pequenos grupos que vão se unindo e se formando grandes grupos. E esses grupos, bem organizados, com um ideal bem formado, pode chegar bastante à frente, entendeu? Ir bastante longe. A grande finalidade
dessa exposição é a gente dar um recado aí para as autoridades, para as pessoas que cuidam da nossa cidade, porque é esquisito. Hoje a gente vê uma Baixada como está aí nos meus quadros. Eu ainda fui um pouquinho simpático e colori o morro, colori a Baixada, mas ela realmente não é assim. Eu queria que ficasse um pouquinho mais poético, que não ficasse tão dura essa realidade que a gente vive hoje. Então, o que nós estamos querendo mostrar aqui com esses quadros hoje é justamente isso. Tá entendendo? Às vezes chega um repórter, um jornalista e me pergunta: por que você pinta tanta favela? Aí eu tenho sempre essa resposta enjoativa na ponta da minha língua. Eu pinto a favela porque eu só vejo favela. O nosso município tem 500 mil favelas, nem sei quantas são. É um absurdo. Então é isso que nós fazemos, só mostrar uma realidade dura e crua da coisa, com um pouquinho mais de cor, mas sempre uma realidade. Quando nós analisamos os livros didáticos, fica muito explícita a visão dominante que os livros didáticos, em sua maioria, desejam transmitir às novas gerações. Seja através da imposição da história oficial, seja através de sutis exemplos acerca dos papéis masculino e feminino na sociedade, da presença do racismo, da presença do machismo, enfim, da opressão do sistema capitalista nas suas mais diferentes formas. Esse é um exemplo concreto de ação política sobre o campo curricular. E isso é fazer política. Fazer política, na minha visão, é essencialmente isso no campo educacional. Disputar a visão com os nossos alunos, permitir um olhar mais crítico e mais amplo sobre a realidade da escola, entendendo que essa escola nunca pode ser analisada dissociada da realidade política e social mais geral. Porque educar numa perspectiva crítica talvez signifique essencialmente isso, essa disputa pela consciência das novas gerações. E essas novas gerações, elas são gestadas em diferentes espaços sociais, mas a escola não pode abrir mão do seu papel. E esse tem sido objetivamente o papel que nós temos realizado aqui. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não discute, não participa e não quer saber de nenhum acontecimento político. Ele não sabe que o custo de vida, que o preço do feijão, do arroz, do peixe, o preço dos sapatos, do aluguel, dos remédios, tudo isso depende de decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que ele estufa o peito e orgulhoso diz: odeio política. Ele não sabe que é da ignorância política dele que surge a prostituta, o menor abandonado, os bandidos. E o pior de todos os bandidos, que são os políticos, pilantras, corruptos, velhacos, lacaios das empresas nacionais e das empresas multinacionais. Quem falou isso foi Bertolt Brecht, há muito tempo.